Olá, olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do YouTube do Que Concursos. Se você não me conhece, sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC e é um prazer conversar sobre a disciplina. Você está aqui, talvez seja a sua primeira vez, então pode ser que você não esteja acompanhado do material. É só clicar no link na descrição do vídeo. A pasta do Drive vai trazer o material com a data e horário da live de hoje. Mas você pode acessar esse material também no link da bio, @prof. Raquel Tinoco no Instagram. E já convido você a me seguir por lá ou no blog Professora Raquel Tinoco. O importante é que você tenha o material em mãos para acompanhar essa aula. E você pode baixar esse material com antecedência, fazer as questões e vir corrigir conosco. Então, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no canal para que você possa ser avisado das lives que ainda virão. No blog, você tem este material e todos os outros materiais das lives passadas realizadas pelo Que Concursos. Certo? Hoje a gente começa a semana, nossa série de Direito Eleitoral. Toda semana a gente tem uma série de Direito Eleitoral, então é uma minissérie semanal. Hoje, primeiro capítulo da série semanal, com FGV. Isso mesmo, a gente começa a semana conversando sobre Fundação Getúlio Vargas, questões de 2023, questões voltadas para o direito constitucional eleitoral e também para o direito eleitoral. Então hoje é dia de enfrentar a FGV, nosso primeiro capítulo da série desta semana. Então, já vou compartilhar a tela como slide para que esta conversa comece agora. Que correção de provas, banca FGV. Vamos lá. Questão número 1. Consultor Legislativo Especial, uma prova de 2023. João, marido de Maria, governadora do estado Beta, almejava concorrer ao cargo eletivo de deputado estadual no mesmo estado. Isso é importante? Importantíssimo. Importantíssimo. João, marido de Maria, governadora do estado Beta, almejava concorrer ao cargo eletivo de deputado estadual no mesmo estado. João é cônjuge de Maria. Maria é governadora de estado. João quer concorrer a deputado estadual dentro da circunscrição de Maria, nas eleições a serem realizadas no ano seguinte. Para sua tristeza, Maria faleceu no ano da eleição. Isso também é importante? É sim. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que João participe colocando a resposta no chat, hein? Letra A. Está inelegível para o cargo almejado, qualquer que seja o mês de falecimento de Maria? Não. Eu preciso, segundo a própria jurisprudência do TSE e do STF, eu preciso de um prazo de desincompatibilização. Não esqueça disso. Eu preciso de um prazo de desincompatibilização e esse prazo de desincompatibilização, ele não é aplicado apenas àquele chefe do Poder Executivo que quer disputar outro mandato eletivo. Ele também é aplicado quando esse chefe do Poder Executivo tem cônjuge, parente consanguíneo afim até o 2º grau ou por adoção, querendo se candidatar dentro da sua circunscrição, dependendo do cargo almejado. Então, eu preciso, e esse prazo de desincompatibilização, ele é citado no texto constitucional. Nós estamos no artigo 14 da Constituição da República. Ele fundamenta essa questão. Estamos falando de inelegibilidade reflexa. Não esqueça também que eu tenho o quê? Tenho jurisprudência aplicada ao caso. Letra B. João está elegível para o cargo almejado, pois a ordem constitucional não alberga inelegibilidades reflexas, apenas inelegibilidades pessoais. Fala sério, né, FGV? Aí não, né?
Nada disso. A Constituição, sim, fala de inelegibilidades pessoais, como, por exemplo, a inelegibilidade do alfabeto, ou do analfabeto, desculpe, a inelegibilidade do analfabeto, mas também traz no artigo 14, parágrafo 7º, a chamada inelegibilidade reflexa. Letra C. Somente está inelegível para o cargo almejado caso Maria tenha falecido nos 6 meses anteriores à eleição. Essa é a resposta. Essa é a resposta. E a letra C, lógico, anula todas as outras assertivas. Letra D, está inelegível para o cargo almejado, salvo se Maria, como vice-governadora, sucedeu o governador no curso do mandato? Salvo se... está inelegível, salvo se Maria sucedeu. Ora, se Maria sucedeu o governador no curso do mandato, Maria é governadora. Se houve sucessão, ela é governadora, ela não é vice. Ela deixou de ser vice para ser titular do mandato executivo. Letra E. Está elegível para o cargo almejado, independente do falecimento de Maria, considerando que almeja ocupar cargo no poder legislativo, mas não no executivo? Nada disso. Ela é governadora, ela é chefe do Poder Executivo, então a inelegibilidade reflexa alcança justamente os chefes do Poder Executivo e os parentes indicados no artigo 14, parágrafo 7º. Prof, onde está o fundamento dessa questão? Eu procurei isso no texto constitucional, mas eu não acho. Sim, porque você tem que ter também a combinação da jurisprudência. Então, é sim, inelegibilidade reflexa do texto constitucional, mais jurisprudência do TSE e do STF. Veja o que diz o TSE. Súmula número 6. São inelegíveis para o cargo de chefe do Executivo o cônjuge e os parentes indicados no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal, do titular do mandato, salvo do titular do mandato do executivo, salvo se este titular do mandato do executivo reelegível, caso ele seja reelegível, tenha falecido, renunciado ou se afastado definitivamente do cargo até 6 meses antes do pleito, período de desincompatibilização. Por quê, prof, se ele for reelegível? Porque se, vamos lá, porque se Maria estivesse em seu 2º mandato eletivo como governadora do estado e caso Maria tenha falecido no curso desse 2º mandato eletivo, João não poderia pleitear um 3º mandato no mesmo cargo, porque jurisprudência seria um 3º mandato no mesmo núcleo familiar. Então, por isso que a jurisprudência traz a regra. Se ele for reelegível e se houver o falecimento, a renúncia, afastamento definitivo nos 6 meses anteriores, ou pelo menos 6 meses anteriores antes do pleito, esses parentes podem se candidatar. Então, se ele reelegível. Porque se ele estiver em seu 2º mandato consecutivo, a inelegibilidade permanece para o mesmo cargo ocupado por ele, certo? E você ainda tem a súmula vinculante número 18 do STF, com as exceções cabíveis. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Exceção à súmula justamente é o caso de falecimento. Falecimento. Por isso, a súmula número 6 veio para a questão, certo? A exceção à jurisprudência do STF é justamente o falecimento. A súmula 18 não se aplica aos casos de falecimento. Tudo bem? Então vamos, hein? Questão número 2. Joana, estudante de Direito, questionou o seu professor a respeito da correlação na perspectiva da ordem constitucional brasileira entre os conceitos de cidadania, nacionalidade e direitos políticos.
O professor respondeu corretamente que, letra A. Essa é uma questão um pouco confusa, eu achei essa questão um pouco confusa. Você vai saber por quê daqui a pouquinho. Letra A. Todo aquele que tenha nacionalidade brasileira é cidadão? Não, não podemos generalizar dessa forma, porque cidadão é o titular de direitos políticos, de um conceito bem restrito. Cidadão é o titular de direitos políticos. Então, para que ele exerça seus direitos políticos, certo? Ele precisa estar alistado. A possibilidade de exercer direitos políticos vem com o alistamento eleitoral. Então, não é todo aquele que tenha nacionalidade brasileira que é considerado cidadão. Letra B. Todo aquele que tem nacionalidade brasileira tem direitos políticos? Não. Não. Porque para que ele tenha direitos políticos, ele precisa estar alistado. Alistado. Letra C. O cidadão pode adquirir os direitos políticos com alistamento eleitoral? Então, essa letra C deixa o candidato um pouco confuso. Por quê? Porque você vai ver na Resolução 23.659 de 2021 que com o adquire-se direitos políticos com o alistamento eleitoral. Então, a justificativa aqui é o pode. Então, tentou-se justificar aqui como se a banca estivesse dando ao requerente a faculdade, certo? A faculdade. E, na realidade, o que nós temos aqui na resolução é que ele adquire direitos políticos com o alistamento. Então, eu acho essa justificativa um pouco furada. Eu acho que a questão ela não foi bem formulada, certo? Mas o cidadão pode adquirir os direitos políticos com o alistamento eleitoral? O cidadão adquire direitos políticos com alistamento eleitoral. Letra D. Todo aquele que tenha nacionalidade brasileira quando nata pode se tornar cidadão, o que é vedado ao naturalizado? Não, brasileiro nato ou naturalizado. Pode sim tornar-se cidadão no exercício dos seus direitos políticos, desde que devidamente alistado. Então, a melhor resposta a essa questão, segundo o gabarito da banca, é a letra E. Aquele que tem a nacionalidade brasileira pode se tornar cidadão, momento em que irá adquirir os direitos políticos. Viu, ó? Aquele que tem a nacionalidade brasileira pode se tornar cidadão, momento em que irá adquirir os direitos políticos, certo? Então, segundo a Resolução 23.659 de 2021, os direitos políticos são adquiridos mediante alistamento eleitoral. Então, ele é brasileiro, tudo bem, mas para que ele possa exercer direitos políticos, ele precisa estar alistado. É o momento de aquisição desses direitos. Então, a melhor resposta é a letra E, segundo o gabarito da banca, sob protestos, porque eu acho que a letra C trouxe confusão. Ele pode adquirir direitos políticos com alistamento eleitoral. Ele adquire mesmo direitos políticos com alistamento eleitoral, segundo a resolução. Certo? Então, letra E é o gabarito da banca. O brasileiro pode se tornar cidadão. Tornando-se cidadão, ele adquire direitos políticos. Então, de novo, conceito de cidadania aqui e cidadania, alistabilidade. Certo? Então, para que ele pode se tornar cidadão, e nesse momento em que ele se torna cidadão, ele adquire direitos políticos. Gabarito letra E, artigo 11 da resolução é o fundamento dessa questão. Número 3. João, Maria e Joana, filiados ao partido político Alfa e candidatos na última eleição para provimento de cargos eletivos de deputado federal, lograram ser eleitos. Então, eles foram eleitos para deputado federal, mandato proporcional. No entanto,
ficaram muito preocupados ao constatarem que Alfa não tinha preenchido a cláusula de desempenho prevista na ordem constitucional. Ao analisarem as consequências do não preenchimento dessa cláusula, divergiram entre si. João sustentava que Alfa não teria direito aos recursos do fundo partidário e nem acesso gratuito ao rádio e à TV. Maria, por sua vez, defendia que o não preenchimento da cláusula de desempenho por Alfa permitia que os três se filiassem sem perda do mandato a outro partido político que a tenha atingido. Atingido o quê? A cláusula de desempenho. Por fim, Joana defendia que essa nova filiação seria considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Considerando a sistemática constitucional, é correto concluir, em relação às afirmações de João, Maria e Joana, que, ao tamanho desse enunciado, FGV sendo FGV. Então, vamos à análise do artigo 17, parágrafo 6º da Constituição da República. Vamos lá? O que mesmo defendia João, que não preenchida a cláusula de desempenho constitucional, esse partido não teria direito aos recursos do fundo partidário e nem acesso gratuito ao rádio e à televisão. João está certíssimo. Maria defendia que, não preenchida a cláusula de desempenho, eu, filiada àquele partido, posso mudar para outro partido sem perda do mandato eletivo. Muito bem, Maria, você está corretíssima. Mas, Joana, essa nova filiação não é considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao rádio e à TV. Então, Joana, você está errada. Logo, apenas as de Maria e Joana estão corretas? Errado. Apenas as de João e Maria estão corretas? Certinho. Então, vamos conferir no texto constitucional para que você não erre nunca uma questão desse tipo. Vamos lá. Artigo 17, parágrafo 5º, na realidade, não é o parágrafo 6º. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, quais são os requisitos? Os requisitos é a cláusula de desempenho relacionada aos votos dados na última eleição para a Câmara dos Deputados. Então, são duas possibilidades, é uma coisa, certo? Então, o que está previsto lá no artigo 17, parágrafo 3º? O artigo 17, parágrafo 3º, traz como cláusula de desempenho o seguinte, somente terão direito aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à TV os partidos políticos que preencherem uma dessas cláusulas. Então, pelo menos, volta aqui, pelo menos 3% dos votos válidos na eleição para a Câmara dos Deputados, distribuídos por 1/3, pelo menos, dos estados, das unidades da federação, com pelo menos 2% dos votos dados em cada uma dessas unidades, ou que tenha elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Uma coisa ou outra, certo? Uma coisa ou outra. Por que isso não é levado em consideração para fins de nova distribuição? Por que será? Porque o que a Constituição da República está levando em consideração aqui é a eleição. O parágrafo 3º, ele não fala assim, inclusive aquele povo que está saindo de um partido para outro, caso o partido pelo qual foi eleito não alcance a cláusula de desempenho, vai trazer a possibilidade de uma nova redistribuição, uma nova distribuição dos recursos do fundo partidário e também do horário gratuito no rádio e TV. Mas não é isso. É aquele partido que elegeu, certo? Deputados federais na seguinte condição: pelo menos 3% dos votos válidos dados
a eleição para a Câmara dos Deputados Federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com pelo menos 2% dos votos válidos em cada uma dessas unidades da federação. Mas a Constituição, o legislador constituinte, ainda trouxe uma alternativa, ou que tenha elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. E o texto, ele é bem claro. Veja aqui, ó, no parágrafo 5º, então vamos lá. Ao eleito por partido que não preencher a cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, certo? É assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que tenha atingido a cláusula de desempenho, não sendo essa nova filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e TV. Porque se fosse, a gente seria uma festa. Eu seria eleita por um partido, ele não atingiu a cláusula de desempenho, e aí haveria uma porção de acordo para que a gente mudasse para outro partido, a fim de que ele passasse a receber com nova distribuição. Tudo bem? Receber mais, não é? Passasse a receber mais recursos com essa nova filiação. Tudo bem? Então, fundamento da questão, artigo 17, parágrafo 5º da Constituição da República, gabarito, letra B. Questão número 3. João, de novo, cidadão muito engajado politicamente, foi condenado em sentença transitada em julgado. Isso é importante? Isso é importante. Em sentença transitada em julgado, a pena de detenção, ou seja, sentença penal condenatória transitada em julgado. Pena de detenção que foi substituída por pena restritiva de direitos, por ter praticado um crime contra o patrimônio. Enquanto a pena restritiva de direitos produzia efeitos, João ajuizou ação popular em defesa do meio ambiente, isso em razão de um loteamento clandestino que fora criado em uma área de preservação ambiental de caráter permanente. Para surpresa de João, o processo foi extinto sem resolução do mérito, sob o argumento de que os seus direitos políticos estavam suspensos em razão dos efeitos produzidos pela condenação criminal. À luz da ordem constitucional, é correto afirmar que a extinção do processo nas circunstâncias indicadas foi, letra A, certa, pois, enquanto a pena restritiva de direitos produzir efeitos, os direitos políticos de João estarão suspensos. É verdade, João, exatamente. E com direitos políticos suspensos, você não pode votar, você não pode ser votado, você não pode propor ação popular. Porque para que eu seja legitimada a uma ação popular, eu preciso estar no pleno gozo dos meus direitos políticos. Só eleitor pode propor uma ação popular, porque depende de estar alistado ou não, de ter adquirido ou não status de eleitor. Então, toma cuidado. Suspensão dos direitos políticos vem, dentre outras hipóteses, com sentença penal condenatória transitada em julgado. E olha que coisa interessante. A pena de detenção foi convertida em restritiva de direitos. É pena? É pena. Ele foi absolvido? Não, ele não foi absolvido. Ele terminou de cumprir a pena? Não, ele não terminou de cumprir a pena. Ele continua cumprindo uma pena decorrente da sua condenação, ainda que restritiva de direitos, não importa. Ele ainda está cumprindo a pena imposta, certo? E, nesse caso, durante o cumprimento da pena, enquanto durarem os efeitos da pena, suspensão dos direitos políticos. Por isso, gabarito letra A. Gabarito letra A. Letra B. Errada, pois os direitos políticos de João não foram restringidos pela sentença? Claro que foram. Direitos políticos suspensos, João. Letra C. Errada, pois os direitos políticos de João somente estariam suspensos caso estivesse cumprido pena privativa de liberdade. Olha só, a banca querendo induzir você a erro. Não, não, não. Não importa.
a natureza da pena. Se ele está cumprindo pena, direitos políticos suspensos, enquanto durarem seus efeitos. Certa, pois os direitos políticos de João permanecerão suspensos nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença criminal transitada em julgado. 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença criminal transitada em julgado. A gente viu aqui, olha, que ele foi condenado e a pena foi convertida. É enquanto durarem os efeitos da pena imposta. Certo? Errada, pois a suspensão dos direitos políticos pressupõe a instauração de processo próprio. Não. Por quê? É autoaplicável. O artigo 15 da Constituição da República é autoaplicável. Foi condenado, é sentença penal, transitou em julgado, suspensão dos direitos políticos. Aqui está, gabarito letra A, fundamento, artigo 15 da Constituição da República, mas eu trouxe a jurisprudência para fundamentar a letra E. É autoaplicável o artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, que impõe a suspensão dos direitos políticos aos condenados em ação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. A suspensão dos direitos políticos é consequência automática da condenação criminal transitada em julgado, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos. Olha só, FGV trabalhando o texto da Constituição mais jurisprudência, certo? Então, ó, toma cuidado. Número 5. Ana nasceu em território italiano quando seu pai, de nacionalidade francesa, e sua mãe, brasileira naturalizada, ali se encontravam a serviço da Embaixada da Tunísia. Opa, vamos lá. É importante saber que um deles é brasileiro, mãe ou pai? É sim. É importante saber se eles estavam a serviço de algum governo? É sim. Mas o mais importante ainda é saber se eles estão a serviço do governo brasileiro. Ao completar 30 anos de idade, embora jamais tivesse estado no território brasileiro, 30 anos de idade tem Ana, embora jamais tivesse estado no território brasileiro, Ana, que era ativista dos direitos humanos, decidiu concorrer à eleição para o Senado Federal, que será realizada no ano subsequente à sua decisão. Afinal, a seu ver, poderia colaborar com o país, utilizando a experiência que amealhara em sua atuação como ativista. Por tal razão, procurou um advogado e o consultou sobre a possibilidade de realizar o seu objetivo, atendidos os demais requisitos estabelecidos pela legislação de regência, a começar pelo seu alistamento eleitoral, condição de elegibilidade para Ana. Foi corretamente respondido a Ana, à luz dos termos da narrativa, que ela, letra A, é brasileira nata e preenche os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de senador, mesmo que você tivesse dúvidas em relação a todo o enunciado, mesmo que você tivesse dúvidas em relação a todo o enunciado, ai meu Deus, e agora eu não tenho certeza se ela é brasileira nata ou brasileira naturalizada, o que fazer? Você sabe que ela não preenche o requisito de idade mínima para senador. Então, ó, FGV foi muito boazinha. Pelo final da assertiva, você já desconsiderava a letra A. Letra B. Ana é estrangeira, mas caso seja deferida a sua naturalização, preencherá os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de senador. Peraí, né, gente? Ana é estrangeira, mas Ana não pode ser considerada brasileira nata? Será que não? Então, ó, é estrangeira, mas caso seja deferida a sua naturalização, preencherá os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de senador, tá vendo? Mesmo que você não tivesse certeza quanto à nacionalidade de Ana, senador, 35 anos. Letra C. Ana é estrangeira,
mas mesmo que seja deferida a sua naturalização, não preenche os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de senador. Eu posso afirmar que Ana é estrangeira? Não existe nenhuma exceção constitucional que daria a Ana a nacionalidade nata? Vamos continuar. Letra D. Será considerada brasileira nata caso venha residir no território brasileiro e opte pela nacionalidade brasileira e preencherá os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de senador. Não. Então, jogo fora o finalzinho. Não, estou em dúvida entre a letra C e a letra E. Ana será considerada brasileira nata caso venha residir no território brasileiro e opte pela nacionalidade brasileira, mas não preencherá os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de senador. Vamos então ver se existe alguma hipótese constitucional para conferir a Ana a nacionalidade nata. Então vamos lá. Vamos ao texto constitucional. São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil. Não é o caso de Ana. Ana não nasceu na República Federativa do Brasil. Ana nasceu na Itália. Então, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Não é o caso de Ana. Letra B. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira. Opa, Ana é sim filha de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Nada disso. Eles estão a serviço da República da Tunísia. Então, Ana, sinto muito, você também não preenche os requisitos da alínea B, certo? Vamos para a alínea C. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, opa, até aqui tudo bem, de pai ou de mãe, desculpe, de pai ou de mãe, agora sim, de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, melhor resposta, letra E. Será considerada brasileira nata caso venha residir no território brasileiro e opte pela nacionalidade brasileira, mas não preencherá os requisitos exigidos para concorrer ao cargo eletivo de senador. Por quê? Senador, 35 anos. Então, aqui na letra C, o erro é afirmar Ana é estrangeira. Ana é estrangeira. Não. Ana poderá ser considerada brasileira nata, se cumprir os requisitos previstos no texto constitucional, certo? Então, número 5, gabarito, letra E, justamente porque aqui, ó, ela é, não, ela poderá ser considerada brasileira nata. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para a número 6. Após o devido processo legal, Pedro foi condenado em sentença transitada em julgado pela prática de crime. Opa, sentença penal condenatória transitada em julgado. Avaliando os efeitos dessa condenação sobre os direitos de Pedro, enquanto durassem os seus efeitos, assinale a afirmativa correta. Mais uma questão da FGV. Veja que essa é uma abordagem diferente daquela que nós vimos ali atrás. Então, tome cuidado. Eu quero saber aqui que direitos de Pedro serão atingidos com a decisão penal condenatória que transitou em julgado. Será que, além dos direitos políticos de votar e ser votado, outros direitos de Pedro serão atingidos por essa sentença? Então, vamos ver. Letra A, ele não pode votar ou ser votado. Isso é verdade? Isso é verdade. Ele não pode votar nem ser votado. Mas nenhum outro direito fundamental é afetado pela condenação, salvo decisão judicial em sentido diverso, salvo se houver uma decisão dizendo quais outros direitos serão afetados, não é isso? Nenhum outro será afetado, salvo decisão em sentido diverso. Então, além dos direitos políticos, outro
direito está sendo afetado porque a sentença diz assim, eu preciso dessa sentença, ou esse artigo 15, inciso 3º, é autoaplicável? Será que outro? A gente acabou de ver que não, a gente viu em outra questão que ele não pode votar, não pode ser votado e não tem legitimidade enquanto durarem os efeitos da decisão para propor uma ação popular, por exemplo. Certo? Então, outros direitos podem ser afetados sim. Então, letra A está errada. Letra B, ele não pode votar ou ser votado, até aqui tudo bem, sendo-lhe ainda vedado o exercício de direito fundamental que pressupõe a condição de cidadão eleitor. Exatamente. Todos os outros direitos fundamentais de Pedro que estejam relacionados à condição de cidadão serão afetados no momento em que seus direitos políticos estiverem suspensos em virtude de sentença penal condenatória transitada em julgado. Toma cuidado, você já viu que a FGV considera aqui, para essas questões, cidadão aquele que exerce direitos políticos, certo? Então toma cuidado. Todos os direitos fundamentais de Pedro que tenham relação com o exercício da cidadania, certo? Que tenham relação com a condição de cidadão, estarão prejudicados no momento em que houver uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, além do direito de votar, além do direito de ser votado, restrição a esses dois direitos, ele ainda tem a restrição de todo o direito que está relacionado à sua condição de cidadão, certo? Por quê? Porque nesse momento, os seus direitos políticos estão suspensos. A gente, por exemplo, o artigo 7º, parágrafo 1º do Código Eleitoral, traz uma porção de atos que exigem que eu esteja em dia com a Justiça Eleitoral. Então, se eu tenho direitos políticos suspensos, eu não tenho nem como estar em dia, porque eu preciso que essa condição suspensiva se encerre para que automaticamente eu possa voltar ao exercício de direitos políticos. E toma cuidado, hein? Para você não confundir esse automaticamente restabelecido o exercício dos direitos políticos com a Resolução 23.659 de 2021, que diz que o restabelecimento não é automático. Não é automático por quê? Porque eu estou falando de justiça eleitoral. Ela precisa ser comunicada pelo juiz, o juiz que aplicou a pena, o juiz da vara de execuções penais, aquele que está acompanhando o cumprimento da pena imposta. A Justiça Eleitoral precisa ser notificada de que ele cumpriu a pena, de que ele não tem mais restrição ao exercício de direitos políticos por esse motivo. Ou a própria pessoa pode apresentar uma cópia da decisão falando do cumprimento da pena ou uma certidão da Justiça Comum ou da Justiça Especializada que impôs a pena nesse processo penal. Tudo bem? Então, vamos lá, hein? São duas questões diferentes, com abordagens diferentes da FGV. Então, letra B, certo? Letra C, ele não pode se alistar, votar ou ser votado, mas pode exercer em sua plenitude a totalidade dos direitos fundamentais? Não. Não. Ele está provisoriamente alijado do exercício de direitos fundamentais e dos direitos políticos? Ele está provisoriamente alijado, ou seja, o que significa a palavra alijado? Ele está provisoriamente alijado de direitos fundamentais e de direitos políticos? Não posso afirmar com essa análise genérica, não. Ele estará provisoriamente impedido de exercer direitos políticos. Alijado quer dizer o quê? Afastado, excluído do exercício de direitos políticos e de direitos fundamentais? Não.
Eu não posso colocar isso com essa análise genérica. Por quê? Porque ele não está alijado de todo do exercício de direitos fundamentais. Direitos políticos, temporariamente sim, ele está impedido de exercê-los, mas em relação aos direitos fundamentais, ele estará impedido de exercê-los se eles se relacionarem com a condição de cidadão. Tudo bem? Letra E. Ele apenas está inelegível para concorrer a um cargo eletivo? Não. Ele está impedido de exercer a capacidade eleitoral ativa e passiva. Gabarito, letra B. Vamos para a questão número 7. Maria, filha da governadora do estado Alfa. Maria é filha da governadora. Maria é filha da governadora do estado Alfa. Ó, filha, parente de primeiro grau, governadora, chefe do Poder Executivo. Maria, que é filha da governadora do estado Alfa, pretendia iniciar a sua carreira política na próxima eleição municipal. Tem problema? Não tem, não. Por enquanto, não tem problema. Com o propósito de verificar a existência de algum óbice, a realização desse objetivo, consultou um advogado, sendo-lhe corretamente informado que, com abstração dos demais requisitos exigidos, em razão do cargo ocupado pela sua mãe, ela não poderá concorrer a qualquer cargo eletivo na eleição municipal, independentemente da localização do município. Errado. Lembra, é dentro da circunscrição do chefe do Poder Executivo. Então, se o município não estiver dentro da circunscrição da mãe de Maria, ela poderá concorrer sem nenhum problema. Letra B. Em razão do cargo ocupado por sua mãe, ela apenas não poderá concorrer na eleição a cargos eletivos de municípios situados no território do estado Alfa. Exatamente, dentro da circunscrição da mãe de Maria. Prof, porventura, existiria uma outra hipótese para que Maria concorresse dentro da circunscrição da mãe a um cargo municipal? Sim, se a mãe renunciasse ao mandato de governadora pelo menos 6 meses antes do pleito. E aí não haveria problema algum. Maria poderia concorrer a prefeita, vice-prefeita ou vereadora em um dos municípios do estado onde sua mãe foi governadora. Entendeu? Então, você tem essas duas possibilidades em uma prova. A banca pode perguntar como fez aqui ou colocando como condição a renúncia da mãe de Maria pelo menos 6 meses antes do pleito. Letra C. Em razão do cargo ocupado por sua mãe, ela apenas não poderá concorrer a cargos eletivos da chefia do Poder Executivo Municipal? Não. Nesse caso, ela não pode ser nem vereadora, nem vice-chefe. Em razão do cargo ocupado por sua mãe, ela está com os direitos políticos suspensos até o fim do respectivo mandato. Não tem nada a ver, Ela não fez nada. Porque, lembra, o artigo 15 da Constituição traz um rol taxativo de suspensão e perda de direitos políticos. Ela não existe aqui nenhuma situação ali prevista. Letra E. Caso esteja no pleno exercício dos direitos políticos, ela pode concorrer em qualquer eleição municipal? Não. Sinto muito, Maria. Você está sujeita ao artigo 14, parágrafo 7º da Constituição da República, caso de inelegibilidade reflexa. Então, para afastar a inelegibilidade, eu preciso respeitar as regras de desincompatibilização previstas no texto constitucional. Questão número 8, Maria, de novo, olha como ele gosta de Maria e João. Apareceu um Pedro, mas a grande parte das questões, Maria e João. Maria, estudante de Direito,
consultou seu professor a respeito da possibilidade de os militares participarem das eleições, votando ou concorrendo a cargos eletivos dos poderes executivo e legislativo. O professor respondeu corretamente que, letra A, todos os militares podem se candidatar a cargos eletivos desde que se afastem da atividade? Não. Não. Nem todos os militares podem se candidatar a cargos eletivos. Por quê? Porque eu tenho militares em condição de conscrição. Eu tenho militares em situação de conscrição. E o conscrito não pode votar nem ser votado, certo? Enquanto ele estiver na situação de conscrição, ele não pode exercer direitos políticos. Então, nem todos os militares. O militar que se candidata a cargo eletivo é o militar alistável e elegível. Alistável e elegível. Letra B. Todos os militares podem se candidatar a cargos eletivos desde que sejam agregados pela autoridade superior? Não. Aqui, então, ó, eu tenho, além da conscrição, na letra B, eu tenho a exigência de afastamento definitivo para o militar elegível que tenha menos de 10 anos de serviço. O militar que vai concorrer a um mandato eletivo mediante agregação é um militar com mais de 10 anos de serviço. É um militar elegível que tem mais de 10 anos de serviço. Então, na letra B, o conscrito não pode e o que tem menos de 10 anos não pode estar agregado. Ele tem que se afastar definitivamente. Letra C. O voto é permitido a todos os militares, mas somente podem concorrer a cargos eletivos os militares que não exerçam funções de comando? Errado. Mesma coisa. Nem todos os militares podem votar. Nem todos os militares podem votar. Há militares em conscrição. Somente podem concorrer, não. A Constituição, no artigo 14, parágrafo 8º, ela não traz essa condição. Para ser eleito, ele precisa exercer função de comando. Não. Letra D. O alistamento eleitoral é vedado. O alistamento eleitoral é vedado aos militares durante o serviço militar obrigatório, mas os demais militares podem se alistar e votar livremente. Vamos à letra E. A candidatura dos militares a cargo eletivo depende de autorização do superior hierárquico, sendo ainda exigido o afastamento da atividade até um ano antes da eleição? Não! Afastamento da atividade até um ano antes da eleição? Claro que não! E outra coisa, a Constituição da República condiciona a possibilidade de um militar ser eleito com a autorização do superior hierárquico? Claro que não! Claro que não. Então, a única resposta possível é a letra D. O alistamento eleitoral é vedado para os militares durante o serviço militar obrigatório, conscrição, mas os demais militares podem se alistar e votar livremente. Sim. Se ele não é conscrito, ele está sujeito ao alistamento eleitoral, então ele é alistável e pode votar. Tudo bem? Então, ele pode se alistar e votar livremente. Gabarito, letra D, artigo 14, parágrafo 8º da Constituição da República de 1988. Vamos um pouquinho de jurisprudência. A LC 64/90 estabelece inúmeras hipóteses de desincompatibilização quanto a militares que ocupam funções de comando. E não existe, porém, regramento próprio para aqueles que não se enquadram nessa hipótese. Militares sem função de comando, diante da lacuna da lei de inelegibilidades e de outra parte da disciplina constitucional e legal sobre a matéria, entende-se que o militar sem função de comando deve afastar-se apenas a partir do deferimento do seu registro de candidatura, não se sujeitando ao prazo de 3 meses. Não se sujeitando ao prazo de 3 meses. Atenção, ele é militar. Não se sujeitando ao prazo de 3 meses. Tudo bem?
Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, inaplicável o prazo de desincompatibilização previsto no artigo 1º, inciso 2º, a linha L da LC 64/90, ao militar da ativa sem função de comando, devendo, nesse caso, ocorrer o afastamento da atividade militar até o momento em que for requerido o seu registro de candidatura. Por quê? Preste atenção. A LC 64/90, e essa jurisprudência é importante para você, a LC 64/90, no seu artigo 1º, ela traz várias situações em relação a militares de comando, chefes das Forças Armadas. Isso está lá. Então, para esse militar que exerce função de comando, ela tem previsão expressa da exigência de desincompatibilização e do prazo em que essa desincompatibilização deve ocorrer. Mas para os demais militares, ou seja, para o militar que não exerce função de comando, que não se enquadra nessa hipótese, a lei foi omissa. Ela não trouxe previsão do prazo em que esse militar deveria se desincompatibilizar. Não há essa previsão para o militar que não exerce função de comando. Então, a jurisprudência entende que ele deve afastar-se a partir do deferimento do seu registro de candidatura. Então, esse é o prazo de afastamento para que ele possa cumprir os requisitos mínimos previstos na Constituição, certo? Não há na LC regra em relação ao militar que não exerça função de comando. Seguindo, número 9. Maria, servidora pública ocupante de cargo de provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo da União, almejava concorrer a um cargo eletivo nas próximas eleições municipais. Maria, servidora pública, ocupante de cargo de provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo da União, almejava concorrer a um cargo eletivo nas próximas eleições municipais. Antes, porém, buscou se inteirar dos efeitos que a posse no cargo eletivo municipal acarretaria em relação ao seu cargo efetivo, tendo concluído corretamente que, em se tratando de cargo eletivo do, letra A, Poder Executivo Municipal, ou seja, prefeito e vice-prefeito, não será afastada do cargo efetivo e continuará a receber a remuneração correspondente a este último. Errado. Executivo Municipal exige afastamento compulsório. Executivo Municipal exige afastamento compulsório, obrigatório, e pode-se optar entre a remuneração e o subsídio que eu recebo no exercício do mandato, mas afastamento é obrigatório. Não há possibilidade aqui de acumulação. Letra B. Em se tratando do cargo eletivo do Poder Executivo Municipal, será afastada do cargo efetivo e não poderá optar pela remuneração correspondente a este último, ou seja, não poderá optar pela remuneração do cargo efetivo. Errado. Ela poderá optar. Letra C. Poder Legislativo Municipal será afastada do cargo efetivo, não podendo optar pela remuneração correspondente a este último. Errado. Poder Legislativo Municipal, caso haja compatibilidade de horários, ela acumula, que é vereador. Letra D. Poder Legislativo Municipal será sempre afastada? Não. Se houver compatibilidade de horários, ela pode acumular. Letra E. Poder Executivo ou Poder Legislativo Municipal, neste último caso, se não houver compatibilidade de horários, será afastada do cargo efetivo, mas pode optar pela remuneração. Beleza. Havendo compatibilidade de horários, segundo o artigo 38 da Constituição da República, havendo compatibilidade de horários, ela acumula efetivo com vereador.
Não havendo compatibilidade de horários, afastamento compulsório, da mesma forma que acontece com prefeito e vice, mas ela poderá optar pela remuneração. Então, aí eu aplico as regras relacionadas ao prefeito e vice-prefeito. Tem compatibilidade, ela acumula. Não tem compatibilidade, ela é afastada e pode optar pela remuneração. Tudo bem? Volto para cá, então, gabarito da questão letra E, fundamento, artigo 38 da Constituição da República Federativa do Brasil. Última questão dessa nossa conversa. Primeiro capítulo da série. João, jovem de 18 anos de idade que se alistou no Exército e que se encontrava durante o período de serviço militar obrigatório, pretendia servir a coletividade no cargo de vereador. Olha, uma informação nesse enunciado já tira João da jogada. João se encontrava durante o período de serviço militar obrigatório. João é conscrito. Certo? João é conscrito. Ao se inteirar de sua situação pessoal e da possibilidade de concorrer ao cargo eletivo, João concluiu corretamente que é inalistável, o que não lhe permite votar ou mesmo ser votado. Exatamente, João. Você tem 18 anos, que é a idade mínima exigida para vereador, mas você é um militar em situação de conscrição. E a Constituição da República afirma que são inalistáveis os estrangeiros e os conscritos durante o período do serviço militar obrigatório. São inelegíveis os analfabetos e os inalistáveis. Então, além de inalistável, ele também é o quê? Inelegível. Porque o alistamento eleitoral é uma das condições de elegibilidade e há vedação expressa no texto constitucional em relação à situação de João. Ele é alistável? Não. Ele é alistável e elegível? Não. Ele é alistável, mas não alcançou a idade mínima para vereador? Tem 21 anos? Errado. 18. É inalistável, o que o impede de votar, mas não há óbice a que concorra ao cargo eletivo de vereador, pois ele possui a idade mínima exigida? Então, ele é inalistável, ele é inelegível, segundo o artigo 14, parágrafos 2º e 3º do texto constitucional. Então, mesmo que ele pudesse se alistar, há ali a previsão expressa de inelegibilidade, como acontece, por exemplo, com o analfabeto. Analfabeto é alistável e inelegível. Mas para o conscrito, as duas situações estão expressas no texto constitucional. Não pode se alistar, não pode se eleger. Tudo bem? Então, nosso primeiro capítulo da série semanal. Hoje, nossa primeira conversa, mas não para por aqui, hein? A gente ainda vai ter outras conversas durante a semana, é só você acompanhar. Muito obrigada pela sua presença, bom estudo, bom restinho de final de semana. Até nosso próximo encontro. Tchauzinho!